Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de 1 de Coríntios, capítulo 12. Nós iremos ler dos versículos de número 7 até a primeira parte do versículo de número 10. 1 de Coríntios, capítulo 12, dos versos 7 a primeira parte do versículo de número 10. Nós iremos dar sequência nessa série de mensagens que temos pregado a respeito do Espírito Santo e a Igreja de Jesus, com foco agora nos dons espirituais. E é esse o texto que nós estaremos lendo. E eu quero pedir aos irmãos que, após a leitura, não fechem suas Bíblias, deixem abertas, porque nós vamos olhar muitos textos hoje para corroborar aquilo que o apóstolo Paulo já estava falando em 1 de Coríntios, capítulo 12. Isso será de bastante importância para a igreja. Amém? Então diz assim o texto sagrado, versículo de número 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, e a outro, profecia. Até aqui. Amém? Vamos orar ao Senhor? Feche teus olhos. Santo Deus, em nome de Jesus, nós, a Tua Igreja, nos colocamos ante a Tua presença e nós clamamos e invocamos o Teu santo nome em nosso meio. Nós estamos aqui porque nós queremos Te adorar, Te bendizer, Te exaltar, e é assim que nós cantamos a Ti, louvamos a Ti, e agora a nossa adoração estará em aprender da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nos oriente, nos ensine, e que apesar de alguém como eu, o Senhor possa falar à Tua Igreja. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, essa será a segunda mensagem a respeito do dom da profecia. Eu disse aos irmãos, e assim continuo afirmando, que o dom da profecia é um dos dons que aparecem nessa listagem de Paulo na parte primeira do capítulo 12 de 1 Coríntios. Nós sabemos que existe uma segunda listagem a partir do versículo 28 e sabemos que existem mais 4 listagens a respeito de dons, a respeito da igreja, mas olhando especificamente aos dons espirituais, imediatamente a profecia sempre foi um dom que chamou bastante atenção, foi um dom extremamente necessário para o povo de Deus. E acredito, como eu falei no último sermão em que eu preguei sobre, que o dom de profecia, ele é talvez o dom mais mal compreendido das Escrituras Sagradas, seguido diretamente pelo dom de outras línguas. Existe uma grande confusão e, geralmente, essa grande confusão se dá por falta de conhecimento bíblico, falta de conhecimento teológico e falta de conhecimento histórico a respeito do mover de Deus referente aos dons. Eu sei que muitos irmãos queridos, eu não me refiro à nossa igreja nesse momento, mas espalhados pelo mundo, espalhados em nossa cidade também, que são os mais próximos, é muito comum eles dizerem, como é que não há esse dom se está escrito nas Escrituras? Nós não negamos que eles estão escritos nas Escrituras. Nós só entendemos que existem outros textos que falam a respeito de dons que vão nos dar uma compreensão muito maior. Não se faz teologia, não se faz doutrina com apenas um versículo. Isso é muito perigoso. Então, nós precisamos entender um todo para que a gente possa chegar nessa compreensão. Eu já disse aos irmãos também que a nossa igreja ela tem uma confissão cessacionista. Nós entendemos que os dons se cessaram. E não confundam dons com o poder de Deus. São coisas distintas e já trabalhamos isso também. Não confunda dons com milagres. Também são coisas muito distintas e cremos nos milagres de Deus. Mas precisa ficar claro que dons nada tem a ver com Deus. Dons tem tudo a ver com os homens. E acreditar que homens específicos são dotados com dons específicos, realizando quando eles querem, com a autoridade que Deus lhes deu, nós não vemos mais isso acontecendo. Eu já falei de forma muito respeitosa
aqueles que acreditam que os dons, de novo, dons, não falo de milagres, não falo de poder de Deus, mas que os dons estão ativos, eu gostaria muito de levar esses que dizem ter, por exemplo, dons de curar ao GEPASSE, para que curasse todas as crianças do seu terrível câncer. Então nós precisamos ter muito cuidado quando nós afirmamos algumas questões e pontos teológicos. Amém, irmãos? Vocês se lembram que dons não depende necessariamente e o tempo todo da fé daquele que recebe, mas nós aprendemos, por exemplo, com Pedro, que chegando em Atos capítulo 3, subindo as escadarias do templo, aquele paralítico, ele pede ouro e prata, e a resposta imediata de Pedro é: eu não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou. E essa autoridade estava em Pedro. Ele não orou, ele decretou: em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Isso resolveria tudo nos hospitais. Então é sobre esse aspecto, mas eu não irei falar sobre cessacionismo hoje. No tempo oportuno, ainda dentro dessa série de mensagens, nós iremos tratar, nós vamos falar, seguindo o que as Escrituras nos pedem, sobre o dom de profecia. E eu disse, então, que nós teríamos que começar bem do início, para entendermos isso. Então, nós definimos na semana passada o que seria a profecia. E eu dei 3 definições que não são excludentes, elas caminham juntas. Primeiro, é falar a alguém sob inspiração divina. E nós temos, por exemplo, exemplos na Bíblia, que assim diz o Senhor. Já chegamos nisso. Mas então no Novo Testamento não se falavam assim? Falavam. Quando nós formos tratar do dom de profecia, no Novo Testamento eu vou provar aos irmãos que era assim que era feito também. No momento certo. Amém? É que eu estou tentando forçar vocês a entenderem que existem muitos contextos que precisamos entender nas Escrituras Sagradas. O segundo, também, que não é excludente, mas caminham juntos, é aplicar a verdade revelada. Existem doutrinas que já haviam sido reveladas no Antigo Testamento, e uma das funções do profeta não era ficar predizendo o futuro, assim diz o Senhor, mas era chamar a atenção do povo de Deus, dizendo: vocês não viram o que os seus pais fizeram e agora vocês fazem igual? Por que não se arrependem? Aplicar a verdade revelada. Não tem nada a ver com o futuro, mas com o presente da nação. E o terceiro é expor a vontade de Deus. Quantas vezes Israel estava em uma situação no Antigo Testamento em que eles falavam: vamos buscar o Senhor, e para onde a gente deve ir? Para a direita ou para a esquerda? E a resposta do Senhor nem sempre era nem direita e esquerda, às vezes era: continuem onde vocês estão, a batalha é minha. Essa é a vontade do Senhor. Quem fazia isso era o profeta. Então, a gente já precisa partir do pressuposto que entender que profecia é o tempo todo predizer um futuro, isso mostra uma ignorância sem tamanho do dom. Falamos também que nós não devemos confundir o dom de profecia, como está escrito aqui no versículo 10, com o ministério do profeta. Ministério é ofício, profecia é dom. Todo profeta por ofício, chamado a Deus para ser profeta, ele tinha o dom da profecia, mas nem todos aqueles a quem Deus usava com o dom de profecia era profeta, porque era usado por um curto período de tempo. Exemplo, Saul profetizou quando voltou do seu primeiro encontro com Samuel. Nunca mais aconteceu isso. Nós vamos ver as filhas de Filipe em Atos dos Apóstolos, e a gente não, de Tiago, Filipe, e nós não vamos ver mais depois elas profetizando. E nem eram líderes em Israel por serem profetisas. Então, existe a diferença do ofício com o dom. Ok? Até aí? Então, nós determinamos isso na semana passada. É que isso, nós vamos precisar disso para entender o que eu falarei hoje. Também, nós dissemos que Deus é um Deus que quer se revelar. E eu me lembro que eu até dei o título dessa lição do sermão na semana passada como Profetas e Profecias. E eu disse que Deus quer se revelar, e Deus, ele se revelou de 2 maneiras à humanidade. A primeira maneira é a revelação geral de Deus, e foi aquilo que nós pregamos na semana passada. A revelação geral é a compreensão teológica de que Deus, ele se revela a ponto de todos conseguirem saber, porque Deus se revelou dessa forma, através
do mundo natural, das coisas criadas. É dito, então, nas Escrituras Sagradas, que Deus, ele é revelado, não é que ele pode ser, ele é revelado através das coisas criadas. E nós usamos, por exemplo, o Salmo 19 como base disso, e fizemos uma rápida exposição dos versos 1 a 7. Seguimos para o Novo Testamento e fomos para Romanos capítulo 1. Lembram-se? A partir do versículo 18. A ira de Deus, ela se manifesta no céu sobre toda a impiedade e perversidade dos homens que detêm a verdade e injustiça. E trabalhamos todo aquele contexto de Romanos 1, mostrando como Deus se revelava, e chegamos a uma conclusão, que Paulo estava fazendo a exposição do Salmos 19. Entendemos isso? Eu mostrei isso com detalhes aos irmãos. E não apenas isso, mas que Paulo também estava dizendo que haveria uma maldição, que é o juízo da lei de Deus sobre aqueles que não crescem em Deus, na existência de Deus. E Deus trouxe aquela confusão a ponto do apóstolo Paulo dizer, e não consigo voltar isso, eu sei que vai despertar a curiosidade de quem não ouviu, mas falou até a respeito do pecado da homossexualidade. E nós chegamos num consenso do porquê Paulo está falando de homossexualidade referente às obras da natureza. Porque quando nós detemos a verdade do Deus Criador, nós não conseguimos compreender a criação como deveria ser compreendida, e há uma confusão. Então Paulo usa esse exemplo. Também entendemos que Deus ele foi revelado dentro do aspecto de ele ser comparado com a sua criação. E nós citamos Salmos 27, isso é muito comum. Por exemplo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, quem temerei? Mas só a primeira parte, o Senhor é a minha luz. O que é que o salmista quer dizer com isso? Que Deus é a luz? Não pode ser. Se alguém entender que Deus é a luz, isso é uma idolatria, porque luz foi criada no início da criação. Então, a luz é uma criatura, e não pode ser Deus. Logo, o que o salmista estava dizendo? E conseguimos entender que, quando Deus é comparado com qualquer coisa da sua criação, Deus é comparado com a água, com o vento, com a rocha, como marido, nos livros proféticos, existem qualidades na criação que refletem atributos de Deus. E nós vemos muito bem o apóstolo João usando isso no capítulo 1 do Evangelho, a partir do versículo 9, dizendo que Jesus, ele é a luz que veio ao mundo. E isso é mais uma afirmativa de que Jesus é Deus, não só pelo início do Evangelho de João, tudo isso eu só estou relembrando os irmãos, ok? De João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, mas confirmando, João também chama Jesus de luz, que é o título dado a Jeová no Antigo Testamento, reforçando que ele também é Deus. Ok? Mas caímos num problema. A revelação geral de Deus, ela revela a existência de Deus, e ela revela o que a respeito de Deus? Os seus atributos, principalmente o seu poder. Ele como Deus Criador, nós provamos isso em Salmos 19 e Romanos 1, que ele é o Criador e que ele é perfeito em sua criação. Mas, conjunção adversativa, a revelação geral de Deus não revela Deus como Senhor e Salvador. Esse é um ponto muito importante. A revelação geral de Deus é para toda a humanidade. Mas caímos nesse problema. Não adianta sabermos a respeito de um Deus, mas esse Deus que é revelado de forma genérica na criação, geral na criação, é um Deus que até então não se comunica com a sua criação de forma íntima. Por causa deste problema, e agora eu quero começar a pregar. Por causa deste problema, aprove Deus em trazer uma nova forma de comunicação aos eleitos. E é isso que na teologia nós chamamos de a revelação especial de Deus. Queridos, ainda que a revelação geral de Deus revele o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador e Perfeito, não revela Deus como Senhor e Salvador. Ainda que revele na revelação geral de Deus, Deus como
como Deus que é todo-poderoso, criador e perfeito, a revelação geral, ela não aponta um caminho em que o homem pode andar para receber a redenção que há em Deus. Não aponta o caminho do perdão dos pecados. Em Romanos 1 é mostrado que o homem é pecador na revelação geral pela confusão que tem com a própria criação, com a própria humanidade. Mas não aponta como é resolvido isso. A revelação geral, ela não mostra o caminho da reconciliação do homem caído para com Deus, de uma vida íntima. Então Deus, ele promove uma outra revelação, do qual agora ele vai se manifestar diretamente ao homem. Não mais através da criação, mas pessoalmente, verbalmente e propositalmente. Então, esses são elementos importantes para aquilo que nós chamamos de a revelação especial de Deus. E a pergunta é, o que isso tem a ver com o dom de profecia? Tudo. Porque se Deus quer se revelar, ele foi construindo isso na história, e já entendemos a primeira parte, que é a revelação geral, e agora eu quero então começar a falar com vocês a respeito da revelação especial, para que nós possamos entender Deus se manifestando e falando ao homem. Ok? Então, a revelação especial, ela já se distingue imediatamente da revelação geral. E como é que ela faz isso? Não é mais através de mediações. Isso aqui é muito importante. Não é mais através de mediações. Pelo menos não foi o desejo de Deus naquele momento. Mas ele vai se revelar pessoalmente, verbalmente, propositalmente. E nós precisamos entender como isso aconteceu logo após a queda. Mas agora, com esse objetivo de se revelar ao seu povo, e não necessariamente a uma pessoa, como ele começou em Abraão. Ok? E ele começa a se revelar mesmo. Algumas coisas começam a acontecer que, se nós não prestarmos atenção, nós vamos crer errado, mesmo estando no Novo Testamento. Eu quero convidar os irmãos, então, a abrirem a Bíblia no livro do Êxodo. Êxodo é o segundo livro das Escrituras, no capítulo 3. E eu quero falar com os irmãos essa experiência que Moisés teve, e ela é muito importante para entendermos a revelação especial de Deus. E nós vamos caminhar um pouquinho nas Escrituras. Êxodo capítulo 3. Todos acharam? Eu gostaria muito que vocês acompanhassem comigo. Acharam, queridos? Sim? Vamos ler? Olha, eu vou lendo e vou parando e fazendo as considerações para que fique mais rápido. Diz assim o texto, Êxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Então a gente já tem um problema aqui. O sogro de Moisés era um sacerdote, mas não era um sacerdote segundo a lei de Deus. Ele é de Midian. Ele era um ímpio, um pagão. Moisés estava vivendo desse lado aí da comunidade, porque ele havia fugido do Egito, e os irmãos bem sabem disso, ok? Continuando, olhem só. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Nós temos uma informação importante aqui. Deus se revelou, não foi Moisés que pediu. Isso aqui é muito importante. Ele não fez isso agora através da natureza, ele estava ali. Ele se manifestou numa sarça. E a sarça não se consumia, é o que diz o texto. A sarça não se consumia. Mas a palavra que nós temos aqui, no versículo 2, logo no início, é: apareceu-lhe o anjo do Senhor. Isso daqui é muito importante, porque não está falando de Deus Pai.
não está falando de Deus Pai. Mas quando nós continuamos a leitura, no versículo de número 3, diz assim: então disse comigo mesmo, né? Ele estava ali, então disse comigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltara para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Bom, tem muita teologia nesse texto, porque a primeira informação que nós temos no versículo 2 é que este é o anjo do Senhor, e a palavra anjo no hebraico é malak, que é um mensageiro. É um mensageiro, e a palavra Senhor, no versículo 2 na sua Bíblia, está em maiúsculo, não está? Deve estar. Se não está, está errado. Estou afirmando isso. Todo esse nome Senhor tem que estar em maiúsculo. Porque é a forma de diferenciar quando o nome de Deus, e não o título Deus, está escrito no original. Malak Yahué, o anjo de Jeová. É o que está escrito no original. YHWH, é o nome de Deus. Então, é um mensageiro, não é Deus Pai. Todavia, quando nós olhamos para o versículo de número 4, diz: vendo o Senhor, já não tem mais um mensageiro. Só tem o nome de Deus, YHWH no original, que é Yahué. Traduzido no português por Jeová, fica acho que mais fácil. Traduzido no português por Jeová. Aqui é em hebraico Yahué, ok? Então nós temos aqui a informação que Moisés ele está aprendendo algo que os judeus não sabem. Que Deus é único, porque Jeová é único. Mas Jeová, que é Deus, Deus é um, mas subsiste em mais de uma pessoa. Porque o anjo do Senhor agora é chamado de Deus. É o que está no texto. Os irmãos conseguem entender isso? Percebem que esse tipo de revelação jamais apareceria na natureza e não compete à revelação geral, mas à revelação especial. Ok, vamos continuar aqui naquilo que nós já lemos, fazendo as devidas observações. Versículo de número 5. Deus continuou. Agora esse anjo é chamado de Deus, e a palavra aqui é Elohim. Agora é título, não é nome. Deus é título, não é nome. Isso é importante. Então, o anjo, até então, que não é Deus Pai, agora ele também é chamado, no versículo 4, de Yahué. Então, Cristo já era manifesto no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é trinitário. E Moisés sabia disso, porque ele começou a descobrir isso. Porque Deus se revelou. Falar que a Trindade é uma doutrina do Novo Testamento mostra a ignorância das pessoas. Estou mostrando isso para os irmãos. E no versículo de número 5, é dito que ele é chamado de Deus. Deus continuou. Elohim. E no versículo de número 6, disse mais: eu sou Deus de teu pai. Vamos colocar só essa parte aqui, porque depois continua o Abraão, Isaac. Esse Deus de teu pai está dizendo, então, que Cristo é o Deus dos patriarcas. E aqui não está Elohim, porque existe já a inflexão do hebraico para fazer
do vaqueiro, né? Ou nesse sentido de pai, dos patriarcas. Eu sou Deus, por isso que ele vai falar que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então nós estamos tendo textos claros mostrando que o Filho era quem estava aqui. E ainda diz no versículo 7, disse ainda o Senhor, novamente o Senhor em letra maiúscula, YHWH. E eu sei que nós, do século 21, achamos que somos mais inteligentes do que esse povo de 4.000 anos antes de Cristo. Será que eles sabiam que ele estava falando com Jesus? Irmãos, a gente tem que perder essa mania de achar que os outros não conheciam as coisas como nós conhecemos. Se você conversar com algumas pessoas aí, que liam livros decentes há 50 anos atrás, dá um pau na gente com esses livretos que a gente tem hoje por aí. Os caras sabem conversar. É só você ver a aparência das pessoas, a gente fala assim, nossa, a pessoa com 30 anos parecia que tinha 50. É verdade, era uma questão cultural, era uma questão de moda da época, todavia, com 30 anos eles tinham responsabilidades que vocês nem pensam em ter. Eles eram muito mais maduros nesse sentido social, muito mais maduros, muito mais maduros. Agora, vocês imaginam esse homem tendo um encontro com Deus. Vocês acham que vocês sabem mais que ele só porque o pastor Rodolfo está ensinando. Ele está tendo encontro com Deus. E eu vou provar isso na Bíblia. Abram, por favor, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, onde nós temos as testemunhas a respeito da fé. Abriram? Olha só, a partir do versículo 23 começa a falar do Moisés, do ministério de Moisés, mas eu quero ler no versículo 24. Posso ler? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É por isso que ele estava lá no deserto. Certo? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ele tinha consciência que era Cristo. Está no texto. Encerrou o assunto. Só que aqui é uma das primeiras vezes que nós vamos ver essa revelação e ela começa a acontecer com uma pessoa. Com uma pessoa. Deus continuou se manifestando, prestem atenção no que eu estou falando, manifestando, não se revelando, são coisas diferentes. No Egito, como é que ele faz isso? Através das 10 pragas. E os egípcios tinham consciência de quem era esse Deus. Vamos seguindo aqui em Êxodo, vamos para Êxodo 14, por favor. Êxodo 14, a gente já está naquela parte que eles estão atravessando o Mar Vermelho. Os judeus atravessando o Mar Vermelho, Faraó, o povo do Egito, atrás, e eles perceberam que as coisas não estavam acontecendo normalmente, porque os carros começaram a ter as suas rodas presas e algumas coisas que não eram para acontecer, não eram comum. Bom, eles vão morrer, vocês já sabem a história, porque o mar vai se fechar. Mas antes deles morrerem, eles fazem uma confissão. No versículo de número 25, Êxodo 14, 25. Posso ler? Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque Jeová peleja por eles contra os egípcios.
Já começamos a ver as revelações claras. Então aqui, só que o Senhor só se manifestou e não se revelou, manifestando o seu poder através das 10 pragas e agora trazendo o seu juízo final para eles, o juízo da vida deles ali, eu me refiro, que é quando vai fechar uma área e eles serão sucumbidos. Mas eles falaram do nome do Deus de Israel antes. Até aqui, ok? Agora, vai acontecer algo extraordinário. Depois de Deus se revelar a Moisés, Cristo se revelou a Moisés, tirou o povo da escravidão do Egito, passou-se as 10 pragas, não é isso? Tirou, atravessaram o Mar Vermelho. Deus, ele decide não se manifestar, mas se revelar a toda a nação. E esse é o ponto, prestem atenção nisso. Porque às vezes a gente prega e parece que vocês estão olhando para mim como se eu estivesse falando frase de efeito. E isso estraga a teologia de vocês. Porque eu não estou falando frase de efeito. Eu estou falando literalmente. O que eu vou mostrar para os irmãos agora é o ápice da experiência que Israel teve com Deus. Depois disso, somente Cristo. Vocês ouviram o que eu falei? Então, eu estou deixando claro, eu estou doutrinando vocês, ensinando que o que eu vou mostrar a vocês é o ápice da experiência do povo de Israel com Deus. Porque Deus decidiu soberanamente se revelar a toda a nação a olhos nus, a ouvidos biológicos. Não tem nada de fé e nada de espiritual. Êxodo 19. Abriram? Eu só vou ler o texto e depois a gente vai voltar nele para a gente entender o que está acontecendo. No versículo 20, vocês estão no capítulo 19, certo? No capítulo 20 nós vamos ver Deus trazendo os 10 mandamentos. Ou seja, a sua lei santa, a sua lei moral, do qual tem o seu caráter. Isso aqui é muito importante entender os 10 mandamentos. É a lei santa, a lei moral, onde está o caráter de Deus impresso em tudo isso. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Está falando que da exclusividade de Deus, que nós não podemos olhar para o mundo através de uma outra divindade, não podemos ter uma vida através de uma... Tem várias questões, então está falando do caráter e da moralidade, mas nós não vamos falar dos 10 mandamentos hoje. Mas, precisamos entender que é o que Deus vai revelar. E como é que vocês acham que foi essa situação? Olha, Moisés, é o seguinte, eu estou pensando aí, aparecer para a galera, não foi assim não. O capítulo 19 é importantíssimo, o que Deus exige para ele se revelar. E percebam como isso vai acontecer. No versículo de número 9, agora a gente vai para o 19, no versículo de número 9 é dito assim, ó, disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Esse é o ápice da revelação no Antigo Testamento. Mas a gente precisa entender aqui algumas coisas que estão acontecendo. Vamos ler a partir... Bom, no versículo de número 1 está falando quando isso aconteceu, tá? No terceiro mês, versículo 1 do capítulo 19. No terceiro mês, está vendo aí da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, então já havia passado-se 3 meses. Versículo 2, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Prestaram atenção? Então, 3 meses andando, chegaram na frente do monte, Deus fala, eu quero me revelar a eles. Por quê? Porque Deus não queria que eles apenas acreditassem em Moisés pela fé. Deus queria que toda a nação soubesse que Deus estava falando com Moisés. E que Deus era de verdade, querendo se revelar ao seu povo. Isso aqui é muito importante. Então eu quero ter um encontro com eles. Eu vou vir falar com eles. Toda a nação. Como isso acontece? Vamos lá? Versículo 3. Subiu Moisés a Deus e do monte, o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó
e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então tem duas informações importantes aqui. Primeiro, eu quero que você vá até eles e comunique uma verdade. Primeiro, eu sou o Salvador. Agora nós temos a informação. Eu tirei vocês da terra do Egito. É diferente da revelação geral. Isso é um privilégio para o povo de Deus, ouvir o próprio Deus dizendo, eu sou o seu Salvador. Isso aqui é um ápice da informação. Isso aqui é muito importante. Pastor, isso não me faz tão assim, é porque você não entendeu o Evangelho e você está em sérios problemas com o Evangelho. Eu sou quem fez isso. E segundo, se vocês estiverem debaixo da aliança que eu fiz com Abraão e que eu vou revelar a vocês no capítulo seguinte, isso é por minha parte, mas é no capítulo 20, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo particular para sempre. E aí a gente tem uma informação que realmente Deus tem um povo particular. Vai ser revelado isso melhor em Romanos 4, aqueles que estão na pisadas de Abraão e tal, então é pela fé, ok? Mas não vamos entrar nisso agora. Mas existe essa informação, é o versículo 5 e 6. Olha lá, ó, se diligentemente, 5, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade. Vocês serão o meu tesouro particular. A ideia de propriedade é tesouro. Vocês serão o meu tesouro particular. Vocês serão sacerdotes. Vocês terão acesso a mim. Essa é a ideia. É isso que um sacerdote tinha, que um povo comum não tinha. Prestaram atenção? Bom, no versículo 7, o Moisés vai resolver esse problema, então. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, prestem atenção, o povo respondeu a uma, ou seja, todos com uma só voz, todos no mesmo acordo, tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo, porque ele subiu de novo para falar com Deus. Agora vem o versículo 9 que nós lemos, e agora vai começar a ficar pesado. Disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor, são essas palavras do versículo 7. Deus ele vai se revelar pessoalmente, verbalmente e com propósito. É revelação especial. E eu já quero dizer aos irmãos, não é algo bonito. Não é. Não é, irmãos. Enquanto nós estivermos do lado de cada eternidade, isso é um terror. Isso é um terror. Olha a maneira como Deus começa dizendo no versículo 9, eu virei a ti numa nuvem escura. Não está falando de uma nuvem bonita, branquinha, que você levanta pela manhã, abre a janela de sua casa e fala, olha que maravilha a criação de Deus. Está longe disso. Irmãos, ainda que Deus nos ame, e Ele nos ama, Deus é extremamente santo e extremamente sério. Deus não brinca. Ele vai se manifestar. E Ele já está avisando como vai ser. Mas não para por aí. Vamos continuar o texto. Disse também o Senhor a Moisés, olha só tudo que Deus exige para que Ele se manifeste, para que Ele se revele, perdão. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Prestem muita atenção nessa exigência. O povo tem que se purificar, está em momento de pureza. No Antigo Testamento não era só pedir perdão e seguir a vida, mas era, de fato, passar por rituais ensinados, oralmente até então, para que eles estivessem puros. E que as suas vestes também fossem vestes limpas, literalmente limpas, tirou do varal. A ideia disso é simbolizar a pureza, em que eu estou limpo diante de Deus. Tá bom aqui? Deus fala, não, tem mais coisa ainda. Olha só.
e estejam prontos para o terceiro dia. Deus está dando 3 dias de purificação. Porque no terceiro dia, o Senhor, Jeová, nós sabemos que é Cristo, nós vamos mostrar isso depois, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Irmãos, a expectativa não era aquela expectativa de que a gente está para ir num show e a gente vai ver aquele cantor que a gente tanto gosta. Tem medo no arraial. Deus mostrou uma sarcinha. E é dito que Moisés virou o rosto e já ficou com medo. Deus vai se manifestar e vai se revelar de forma maior, como ele nem tinha se revelado a Moisés ainda. Estão todos naquela expectativa. Versículo 12, olha os cuidados. Moisés, é Deus falando com Moisés. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis ao seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Nós não temos condições de nos aproximarmos de Deus. E isso é importante, vocês não precisam responder, mas eu queria saber, se alguém perguntasse para você como foi o Sinai, você teria condições de explicar como foi de fato? Não é o que você acha, eu acho que foi assim, teve uma nuvem, ou você poderia afirmar, porque tem muita coisa que eu vou ler aqui ainda. Então nós precisamos entender, talvez a gente não imagine que esse é o texto ápice, porque a gente não conhece o que Moisés está nos revelando aqui. Eu estou mostrando o cenário. Eu quero que quando vocês terminarem esse culto, se alguém perguntar como foi esse dia, sem abrir a Bíblia, vocês saibam falar. Isso é muito importante. E eles continuam agora, versículo 13. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. E assim, é o terceiro dia, tá? Que hora? Quando a buzina soar. Eu não te dou explicações. Isso aqui é muito importante. Não, porque Deus faz o que eu quero, eu sou... Para! Olha como Deus está colocando as regras. Essa palavra buzina aqui é shofar, é o som daquela trombeta de chifre de carneiro. Era o que eles estavam entendendo, mas não era. Está vendo como a gente precisa entender o que aconteceu no Sinai? Não era. Mas é o mais próximo que o ser humano tinha condições de entender o que iria acontecer. Porque é algo inédito. Então ele continua. Mas temos essa informação. Quando a trombeta soar, nós iremos. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo. Lavaram as suas vestes e disse ao povo, também tinha uma informação de Deus aqui: estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Aos casados, não tenham relações sexuais com suas esposas nestes dias que antecedem a minha aparição. Por quê? Porque o sexo dentro do casamento é pecado? Obviamente que não. Até porque nós temos outros textos que falam que o sexo é sagrado, é abençoado, pode ser feliz dentro do casamento. Dou citações bíblicas, Hebreus capítulo 13, versículo 4, fala da santidade e da alegria do leito do casal. Eclesiastes vai tratar desse assunto. Cantares, então, não preciso nem dizer. Então, é falado disso. O problema não é isso. Então, por que é falado desta forma? Porque o sexo diferente, não era para ser assim, mas o sexo no casamento, diferente do que é no Brasil, não era algo enfadonho, cansativo, e uma vez a cada um mês. O sexo era um momento de alegria, relaxamento, gozo, plenitude, e por isso o casal não ficava preocupado com o seu dia a dia. Era um momento de deleite. Os judeus sempre souberam disso muito bem e sempre aproveitaram muito bem a sexualidade. Por ordem de Deus. Só que Deus não quer que eles percam o objetivo da consagração, então não se achegue à mulher. Depois tudo bem. É só 3 dias.
Perceberam? O problema não é o sexo, mas é o devaneio. E Deus não quer. Nesses dias, não. O Novo Testamento aplica isso, lembram-se? Se vocês forem se consagrar à oração, pode até se separar de sua esposa por pouco tempo, para que não sejam tentados, mas depois se unam novamente, para que o diabo não ache lugar em seu casamento. Entenderam? Versículo 16. Chegou o dia. Ao amanhecer do terceiro dia, esse ao amanhecer, eu preciso entender que os raios de sol já estavam aparecendo. Nós não estamos no Brasil, nós estamos no deserto, no Sinai, Israel. Então, esse sol aparecendo, irmãos, é muito quente já. É isso que a gente precisa entender, é muito árido. Ok? Então, ao amanhecer o terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, o que não é comum. Esses trovões, no hebraico, está falando de barulhos ensurdecedores, deixando claro que o ambiente onde todo Israel vai precisar se encontrar diante do monte não é por causa dos trovões e de outras manifestações que vamos ler aqui, não é algo agradável. Imagina você num lugar que você está falando, isso é ensurdecedor, no sentido mais literal da palavra. É muito ruim, dói os ouvidos. Vai piorar. Tinha muitos relâmpagos, diz o texto. E a gente não fica em lugar que está relampejando, irmãos. A gente sabe que é perigoso, perigosíssimo. A gente se protege. E continua o texto. E uma espessa nuvem sobre o monte. A nuvem, quando ela é fofinha, branquinha, bonitinha, ela é translúcida, você consegue ver através dela. A ideia de uma nuvem espessa é que ela já estava tapando o sol. O dia escureceu. Não tem nada de bonito, tem de glorioso. Mas a glória de Deus nem sempre é bonita, a nossa fragilidade. Isso tem que ser muito bem entendido. Continua o texto. E muito forte, está falando das nuvens, ali sobre o monte, versículo 16. E agora, isso aqui é importante. Preste muita atenção. E muito forte clangor da trombeta. O trovão era ensurdecedor, mas também havia esse toque da trombeta, o som da trombeta, que também era muito forte, deixando agora definitivamente insuportável o lugar. Insuportável. De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Eles estavam com muito medo. Você e eu também estaríamos. Quem disse que o anúncio era de paz? Ele era. Mas vai ter uns probleminhas por causa da gente nesse encontro. Olhem só. E Moisés, versículo 17, levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se em pé, puseram-se ao pé do monte. 18. Olha agora uma outra característica que eu sei que possivelmente vocês não sabiam. Versículo 18. Todo o monte Sinai fumegava, estava saindo fumaça de toda a montanha. Isso não é normal, a montanha é rocha. Uma revelação de Deus, uma. Vocês estão prestando atenção? Uma revelação. Todo o monte está fumegando. Agora, aqui é muito importante, por quê? A gente vai ter algumas informações posteriores, e quando a gente lê que o monte Sinai estava fumegando, a ideia que nós temos aqui é que Moisés, embora ele esteja escrevendo depois, ele está contando a situação como se fosse em real time, em tempo real. Então, ele está contando o que ele está vendo, é fenomenológico. Sabe o que ele está dizendo? Eu sempre trouxe as minhas ovelhas aqui. Esse monte nunca fumegou. O que está acontecendo? Está saindo fumaça das rochas do monte, o monte inteiro. Porque às vezes a gente erra achando que é só o topo. É o monte todo. Continuando, versículo 18.
porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Então existe agora um grande incêndio no topo do monte, onde só tem pedra. Como que pode ter incêndio onde só tem rocha? Porque é sobrenatural. É a maneira de Deus se revelar. O Senhor desceu. Agora, olha só, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. A sua fumaça não é a fumaça do monte todo, que já estava fumegando. Essa fumaça é a fumaça do fogo. É outra fumaça. E é dito que essa fumaça, do final do versículo 18, que ela era como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então essa fumaça do fogo, que é a pessoa de Deus, subia tapando todo o céu, se juntando com a fumaça da rocha da montanha. E mais uma coisa estava acontecendo. O monte estava tremendo, e eles sentiam isso nos seus pés. Uma montanha não treme, irmãos. Não como o Sinai. Se vocês já viram o Sinai, mesmo no Google, aquele tamanho de montanha é impossível tremer. Irmão, você pode empurrar essa parede aqui o quanto for, não vai cair, você não tem força para isso. Agora você imagina uma montanha inteira tremer. Quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus que nós servimos? Agora prestem atenção, 19. E o clangor, o som da trombeta ia aumentando cada vez mais e mais. Então a gente tem um outro problema aqui. Porque quando começou a revelação de Deus, é dito que os trovões eram ensurdecedores no hebraico, é dito que o som era muito alto, mas agora, o som da trombeta, mas está falando que esse som está aumentando, e aqui é um ponto muito importante, porque revelam duas coisas. Primeiro, que nunca foi uma trombeta, não existe um chofar que faz isso. Então, que som é esse? É um som da teofania de Deus. É um som emanado da própria pessoa de Deus. Como isso funciona, eu não sei. Só que Deus não é humano. Quando Deus se manifestou, sons saem da sua pessoa, diz o texto. E a ideia de ela ir crescendo mostra-se e revela-se duas coisas. Primeiro, o momento em que Deus está descendo, mas aqui ele já se está, e o som continua aumentando, significando a santidade única e infinita de Deus. Deus estava no monte, mas havia mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. E nunca acaba Deus de estar no monte, porque Deus é infinito. E isso ia mostrando cada vez mais a expressão do som que ia saindo da maior quantidade da pessoa de Deus no monte. Não é como eu que estou aqui ocupando esse espaço unicamente, e vocês estão nos seus lugares. Deus ocupa tudo, mas ele se concentrou e ali não terminava de chegar a pessoa de Deus, porque Deus é infinito e a gente não consegue lidar com isso. Deus estava todo ali, mas não estava todo ali. Porque Deus, ele pode ser único, mas ele é infinito. E quanto mais, se eu posso usar essa expressão, quanto mais de Deus havia no monte, maior ficava a manifestação do som que sai da sua natureza. E isso mostra que ninguém tem um encontro casual com Deus, porque todos seriam ensurdecidos pela sua natureza. Porque Deus se revelou a mim essa noite e falou para dizer que, ó, igreja, mentira! Ninguém aguentaria. O monte não estava suportando o peso da pessoa de Deus. E a pessoa fala que Cristo se revelou a ela pessoalmente, no outro dia ela vai lá comprar pão normal, como se nada tivesse acontecido. Loucos! Esse é o ápice de como Deus se revela no Antigo Testamento.
o ápice. Agora vejam o restante. E o clangor, o som, né, da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. De uma forma que a gente não consegue entender o barulho ensurdecedor dos trovões com o barulho ensurdecedor da trombeta, ainda era possível distinguir a voz poderosa de Deus. Isso é sobrenatural. Isso era sobrenatural. Acabou? Não. Isso é o que aconteceu no dia. E é interessante que é por isso que quando ele se revela, por exemplo, no versículo 24, replicou-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirás tu, e Arão contigo e os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem, os sacerdotes e o povo não transpassem o limite, para subir ao Senhor, para que eu não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Aí o capítulo 20 já começa falando que ele está falando com o povo. Então tem a sua revelação pessoal e agora é verbal, no capítulo 20. E olha só como ele começa. Então falou Deus todas essas palavras. A primeira coisa que Deus fala ao povo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Eu sou o teu Salvador. E começa a colocar as leis. Ele já se apresenta como ele é, sem gracejo, sem brincadeira, na sua glória. Mas temos mais informações. Abre em Deuteronômio, capítulo 4. E agora Moisés vai estar contando a respeito deste dia a uma geração que agora poderia entender melhor, que já era um pouquinho mais velha, e existiam as pessoas que tinham presenciado ainda, tinham pessoas vivas a respeito disso. E nós temos aqui algumas informações contundentes. A impressão que nos dá é que no capítulo 4 de Deuteronômio, como Moisés está se lembrando, agora ele tem a visão total do que aconteceu. Porque no capítulo 19, era em real time. Ele não sabia o que ia acontecer ainda, até Deus começar a falar. Ele estava contando por partes. Mas agora, ele já vivenciou a experiência. E olha o que ele diz no versículo 11. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Em Êxodo 19, em real time, era falado que o monte já estava fumegando, mas no capítulo 4 de Deuteronômio, toda a rocha pegou fogo. Está escrito no texto. Vocês sabiam disso? E que as labaredas que subiam, a ideia é que ia até a metade do céu, e era uma escuridão terrível. Ele reforça isso, dando 3 informações que estão inferindo isso, trazendo uma maior intensidade a isso, no final do versículo 11, que é o quê? Havia o quê, irmãos? Olha aí, trevas, nuvens e escuridão. Ninguém enxergava mais nada, só o fogo do monte e do topo do monte. Barulhos, trovões. Tem mais informações? Sim. Deuteronômio, por favor, capítulo 33. Olha o que aconteceu nesse dia. Moisés vai trazer as suas últimas palavras. Moisés vai morrer, em Deuteronômio, e no capítulo 33 ele está dando a sua última bênção sobre o povo, como homem de Deus, como profeta de Deus. E ele vai dizer o seguinte, posso ler? Versículo 1. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes de sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai, e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades dos santos. A tradução mais exata é, e ele veio com miríades, 10.000 anjos.
Além de tudo, os anjos acompanhavam a majestade de Deus no Sinai. 10.000 não é o número exato, mas é uma quantidade para dizer, era muito grande. Eram muitos anjos que não se podia contar. Davi vai falar um pouquinho mais. Percebam então, e vai dizer o seguinte, então que havia anjos com ele, e a sua direita, a direita de Deus. Então eu estou olhando para aquilo lá, e na manifestação do fogo, a direita do fogo, a direita do próprio Deus, havia para eles o fogo da lei. Essa é a minha lei. Se vocês falharem apenas uma vez, eu mato vocês, porque eu sou santo. O fogo da lei é a maldição da lei. Conseguem entender o desespero de Israel? Quem é possível andar nesse mundo e nessa vida sem cometer um deslize? Todos nós estamos condenados, todos nós precisamos de Cristo, o nosso mediador. Todos. Deus não trouxe apenas a lei, mas trouxe o anúncio daquilo que, teologicamente, no Antigo Testamento nós chamamos de a maldição da lei, que é o juízo da lei. Quem é que pode suportar isso? Ninguém. A não ser que o próprio Deus que estava no Sinai venha nos buscar e nos leve no outro monte, no Monte Sião, no Gólgota, em nosso lugar. A revelação especial de Deus é seríssima. Abram, por favor, em Salmos 67. Perdão, queridos, 68. Salmos 68. E olha o que Davi vai falar neste salmo a respeito desse dia. Ele vai até fazer um poema, porque ele está cantando isso, ele diz assim, vamos ler no versículo 15. Posso ler? 68, 15, Salmo 68, 15. O monte de Deus é Bazã. Bazã é a cidade onde estava o monte do Senhor, tá? A região. É Bazã, ou alguns textos dizem é de Bazã, que está correto também. É de Bazã. Serra de elevações é um monte de Bazã. Porque olhais com inveja, ó montes elevados, está dizendo a todos os outros montes de Israel, vocês têm inveja dele? Vocês têm inveja daquele monte? Vocês olham com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000. Já não é mais miríades, porque é tantos que eles não têm certeza se são 10.000 ou 20.000. Sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Olha tudo o que aconteceu nesse dia. Olhem tudo. Barulhos, trovões, trombetas ensurdecedoras, o som pelo menos, escuridão, trevas, nuvens, fogo, fumaça, cobriu-se o céu, agora o monte está em fogo, 20.000 anjos juntamente com o Senhor, e o Senhor no meio recebendo a adoração desses anjos, e agora ele vai falar. Tudo isso aconteceu antes dele falar, e todos vocês tinham que estar limpos e puros, senão eu mato vocês. E a gente fica fazendo piadinha com o nome de Deus, usando o nome de Deus em vão. E olha o que acontece. Voltando, por favor, em Êxodo, capítulo 20. Começa-se então Deus se revelando ao povo, como nós já lemos o versículo 1, o versículo 2. E a partir do versículo 3 ele começa a expor todos os 10 mandamentos. Ok? Até que após ele terminar
de falar os 10 mandamentos que ele requer, não é uma opção, que ele requer de seu povo, olha o que acontece. Êxodo 20, 18. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Posso ler? Diz. Bom, ele termina no versículo 17, falando do último mandamento. E no 18, imediatamente é dito: todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Eles estão confessando, dizendo: nós não temos condições de estar diante de Jeová. E que nós sabemos que é o Cristo bendito. Não temos condições, fala você conosco. Eu sei que Deus está falando, mas o nosso tremor é tão grande, é melhor você falar. A gente nem consegue guardar na cabeça o que Ele está falando. Tamanho é o nosso medo. A seriedade das coisas que nós estamos vendo. Ai, quero ver a glória de Deus. Não tem ideia do que está pedindo. Não tem. Entendo a sinceridade, mas não tem o mínimo de conhecimento bíblico para falar um negócio desse. Não tem. E aí Moisés também não ajuda, né? Versículo 20, respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Verdade, Moisés? Sério? Você está falando óbvio. Olha o nosso estado. Como não temar? Como não temer? É lógico que Ele quer o seu temor. E o povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura, onde Deus estava, que é uma outra loucura, só foi possível por milagre. Milagre. Mas agora a gente tem um problema. Deus se revelou ao seu povo. E temos esse problema, o povo não tem condições de ouvir Deus, de ver a revelação de Deus. E Moisés vai resolver isso lá em Deuteronômio 18. E ele vai citar esse texto. Acharam Deuteronômio 18? Ele está resolvendo alguns problemas diante do Senhor com relação ao povo de Deus, no capítulo 18, até que ele chega no versículo de número 15, e tem uma revelação muito importante aqui, que vai definir tudo o que nós iremos falar daqui para frente. Tudo, eu não estou brincando. Posso ler com os irmãos? Olha o que é dito no versículo 15 de Deuteronômio 18. O Senhor, novamente Jeová aí, estão vendo? O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Moisés está dizendo isso. O Senhor mandou dizer que ele vai suscitar um profeta. Ele é semelhante a mim, ele não é igual, ele é superior, muito superior. A ordem é expressa: a ele, final do versículo 15, ouvirás. Bom, por que isso? Por que isso vai acontecer? Versículo 16 é a resposta. Olha a resposta de Moisés. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. O povo estava diante do monte em Horebe. E qual foi a petição do povo? Não fale mais Deus conosco. Nós iremos morrer. Fale você conosco. E a resposta divina é: tudo bem,
mas na verdade eu trarei um profeta muito maior, que vai falar por mim. Muito maior. Segundo o que vocês pediram no Monte Horebe. Versículo 16. Segundo tudo o que pedistes ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Eles não têm essa capacidade. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Qual é o objetivo desse profeta? Prestem atenção. Em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Qual foi a solução de Deus para a revelação especial? O dom de profeta. Estamos começando a entender, então, como as coisas vão se dar quando chegar no período de Paulo. O profeta, ele não fica dizendo assim, diz o Senhor, porque amanhã, porque não sei do que, não. Qual é o ofício do profeta com o dom da profecia? Transmitir a revelação de Deus. Ela pode ser o futuro, mas ela pode ser o presente, pode ser uma exortação. São as palavras de Deus. Pode ser expor a verdade revelada, pode ser aplicar a vontade de Deus, pode predizer o futuro. Eis o Cristo, o profeta de Deus. É aqui que nós começamos então a entender a necessidade do profeta, porque ele vai fazer a mediação entre Deus e os homens com a sua vontade. Com a sua vontade. Se nós não entendermos a revelação geral, se nós não entendermos a revelação especial, nós não vamos entender o ofício e nem o dom da profecia. Isso não significa que ele será o único, porque ele vai suscitar ainda futuro. Para nós é passado. Cristo é o profeta que veio. Porque Deus, lembra-se Hebreus 1, havendo Deus antigamente, está falando desse povo aqui, falado aos pais pelos profetas, de muitas maneiras, pelos profetas, por último falou a nós pelo último profeta, o Filho. O Filho. Não há mais. Pastor, e o Ágabo? Já, quando nós falarmos das profecias do Novo Testamento, a gente trata disso. Mas precisamos entender a importância de qual foi a necessidade do verdadeiro profeta, do profeta e dos dons da profecia. Como seria um futuro, Deus também dá uma ordem àqueles que existiriam antes dele. Porém, versículo 20, porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que lhe falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Falsos profetas não podem ter lugar na igreja. Falsos profetas não são aqueles que profetizam o futuro enganosamente. São também. Falso profeta é aquele que fala qual é a vontade de Deus, não necessariamente o futuro. Falso profeta é o que abre as escrituras, pega um texto e não tem a verdadeira interpretação, ele não é boca de Deus, ele fala o que ele quer, ele muda o sentido, ele não faz uma boa exegese, ele fala aquilo que está no seu coração e que não é a boca de Deus. A esses não deve ter lugar na igreja. Tirando o profeta que falará tudo que de fato é da boca de Deus, que é o Cristo, o qual a ele nós devemos ouvir, todos os outros julguem.
a profecia que ele falou, julguem o que ele pregou. Atos capítulo 17, apóstolo Paulo abriu e falou. Os irmãos de Bereia falaram, espera só um pouquinho. É isso mesmo. É isso mesmo. Que eles estavam julgando o que Paulo estava falando, entendendo o contexto. E isso quebra com a Igreja Católica, dizendo que a verdadeira interpretação veio do magistério católico. Não, os irmãos de Bereia conseguiram, pelo Espírito Santo e a palavra, discernir a verdadeira informação que havia nela. Se nós não tivermos a revelação especial, nós não temos a palavra de Deus através dos profetas e não teremos as profecias. Mas isso será cenas do próximo capítulo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor?